Seja bem-vindo à nossa aula de número 16 do curso de Desenho e Técnica. Na aula de hoje, nós mostraremos o processo de configuração de renderização. Então, nós mostraremos o processo de configuração de iluminação natural e o processo de configuração do nosso terreno em relação às coordenadas geográficas. Bom, para fazer o processo de renderização, nós vamos fazer um processo de renderização com iluminação natural e um processo com iluminação artificial. Então, a gente precisa configurar essas iluminações. Em relação à iluminação natural, a gente precisa configurar a orientação do nosso terreno em relação às coordenadas norte e sul e também o posicionamento desse terreno, a posição geográfica desse terreno. A partir com essas informações já inseridas, a gente pode fazer um estudo, né, da mudança de posicionamento do Sol ao longo da direção leste-oeste, para a gente ver, por exemplo, qual o melhor posicionamento dos ambientes da construção. E também para ver, por exemplo, o impacto desse sombreamento no paisagismo, né? O efeito das sombras sobre o paisagismo. Então, a gente pode fazer esse estudo. Então, a gente faz esse estudo da modificação leste-oeste, na direção leste-oeste, e também a modificação de posição do Sol ao longo do ano, né? Que ele translada aqui na direção norte-sul. Então, antes de começar o processo, nós vamos aqui em Gerenciar. Em Gerenciar, nós vamos aqui em Localização. Em Localização, a gente vai usar o serviço de mapeamento da internet. Então, eu vou colocar aqui o endereço que eu conheço, que é Rua Santo Antônio, 632, Congonhas. Vou pedir para pesquisar. Ele já localizou aqui, né? Eu posso aproximar para que eu consiga visualizar melhor. Se não estiver aparecendo a imagem aqui, eu posso ampliar essa imagem, né? Posso aumentar o tamanho dela. E aí, se a imagem não estiver na posição correta, vocês podem ajustar aqui nessa imagem para que ele localize a posição correta e ele vai pegar a posição que você colocar aqui. E já vai ficar aqui. Então, coloquei a posição, clique em OK. E agora nós vamos lá na internet, usando o Google Maps, e vamos localizar esse mesmo endereço. Tá? Então, com o Google Maps, já localizei o endereço, eu tenho uma imagem aqui do terreno. Então, aqui o Google considera que a direção norte está para cima. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um print dessa imagem e vou levar essa imagem lá para o Revit. Bom, aqui nós trouxemos a imagem, né? Colocamos aqui uma linha, utilizando aqui anotar DL, linha de detalhe, uma linha para representar a frente do terreno, a frente real do terreno, então o terreno está aqui. Aqui, se vocês quiserem fazer simulação depois com o terreno de vocês, vocês podem fazer também, tá? Aqui nós colocamos a posição da frente do terreno no meu desenho aqui, tá? E aqui o norte real, porque essa planta lá no Google, o norte está sempre para cima, a direção norte está sempre para cima, tá? Então, se eu quisesse considerar as situações reais, o norte deveria estar para cima, tá certo? E a frente do meu terreno deveria estar nesse alinhamento. Aí eu poderia falar então que meu projeto está de acordo com as coordenadas geográficas reais. Só que o Revit ele trabalha com dois tipos de norte, tá? O que ele chama de norte de projeto, que é o norte que a gente está trabalhando aqui. Então ele está considerando norte para desenhar, tá? É utilizado para a gente fazer os desenhos. E tem um norte verdadeiro, que é o norte que você vai configurar de acordo com as coordenadas geográficas, tá? Num primeiro momento, ele considera que os dois nortes estão voltados para cima, tá? Só que não está certo. O norte real está para cima. Se esse projeto aqui tivesse alinhado com essa imagem, eu poderia falar então que está tudo correto. O norte verdadeiro está para cima, de acordo com o norte real, mas não está. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que rotacionar o norte verdadeiro, tá? De forma que esse meu projeto fica alinhado aqui com
essa imagem. Então, e a gente faz isso rotacionando o norte verdadeiro. Então, para rotacionar o norte verdadeiro, nós temos que vir aqui nas propriedades, eu tenho que voltar minha vista aqui para norte verdadeiro. Ela está voltada aqui, a orientação está para norte projeto. Então, nós vamos voltar para norte verdadeiro. Vejo que não aconteceu nada, porque os dois nortes estão alinhados. E nós vamos vir aqui, então, gerenciar, e vamos pedir, então, para rotacionar o norte verdadeiro. Quando eu vou rotacionar o norte verdadeiro, eu tenho que definir um centro de rotação, tá? Então, eu vou clicar aqui em local. Qualquer rotação que eu for fazer, eu posso fazer isso. Eu posso definir um centro de locação, de rotação. Vou definir aqui, tá? Então, a frente do meu projeto está voltada para cá. Eu vejo aqui que ela está voltada para frente, para a direita aqui, né? E, na verdade, ela deveria estar para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o primeiro alinhamento aqui e vou falar que ela, na verdade, deveria rotacionar para cá. Então, vou rotacionar o norte com esse ângulo. Ao rotacionar, vejo aqui que o meu terreno agora ele está alinhado com a imagem da forma que deveria estar. Tá? Então, agora eu rotacionei, minha frente agora está acompanhando a imagem. Só que para trabalhar com o desenho dessa forma aqui é muito difícil, né? A imagem está certinha, já está. Aí agora eu posso considerar que o norte está para cima, certinho, o norte verdadeiro está para cima, igual o norte real, e a frente do projeto está voltada de acordo com a imagem. Só que para desenhar assim fica complicado, o que eu faço? Né? Não tem como desenhar com os elementos inclinados. Eu posso voltar aqui então meu projeto para norte verdadeiro, para norte de projeto, e aí eu volto a trabalhar da mesma forma. Então, dessa forma, então, meu norte já está, as coordenadas geográficas já estão todas definidas. Agora nós vamos aqui na vista 3D. E na vista 3D, eu posso aqui apagar essa caixa de corte, para que ela não fique visível, tá? Então, vou rotacionar o desenho de forma que ele fique assim. E aí, agora o seguinte, nós vamos agora fazer as configurações. Então, nós podemos ir aqui em configuração do Sol. Em configuração do Sol, eu posso configurar o Sol em várias posições, uma posição estática, dia único, múltiplos dias, nós vamos colocar estática. A localização não precisa mudar, porque é aquela que eu já cadastrei. Em relação à data, eu posso deixar, por exemplo, a data que está sendo mostrada aqui, eu posso mudar o horário, daqui a pouco a gente vai mostrar. A ideia aqui é só deixar na posição estática, clique em OK. E aí, quando eu coloco na posição estática, eu posso vir agora aqui e ativar o caminho do Sol. Ao ativar o caminho do Sol, vejo agora que aquele direcionamento, né, em relação a norte, sul, leste, oeste, já aparece, então o Sol vai estar transladando aqui na direção leste-oeste. E eu posso também aqui ativar sombras. Então, ao ativar as sombras, vai aparecer as sombras ali. E aí o interessante disso aqui é que eu posso fazer um estudo de sombreamento. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer um estudo para avaliar o impacto da iluminação dentro da minha construção, o impacto da iluminação, por exemplo, nos elementos de paisagismo, que é importante, por exemplo, se um elemento ficar exposto a muitas sombras, ele pode ter problema. Então, eu posso fazer estudo aqui. Eu posso mudar a posição do Sol, posso colocar mais cedo, colocar 7 horas da manhã, tá vendo? E eu vejo a projeção das sombras. Eu posso colocar às 17 horas. Então, as sombras vão andando aqui ao longo do dia. Então, eu posso fazer estudos aí ao longo do dia e o Sol vai estar movimentando aqui na direção leste-oeste. Agora, também eu posso fazer avaliações ao longo do ano. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui em janeiro. Veja que o Sol agora vai transladando aqui na direção norte-sul. Posso colocar em agosto. Veja que ele vai mudando também de posição ao longo do ano. Então, eu posso fazer esse estudo ao longo do ano e esse estudo também ao longo do dia. Bom, terminamos a configuração do Sol. Posso desativar o caminho do Sol aqui. E aí, o que eu vou fazer? Nós vamos agora criar algumas vistas, né, para renderização.
Nós vamos aqui em piso 1, vamos pegar a câmera. Vamos pegar o seguinte, olha, aqui está falando qual que é a altura do piso em relação à altura, né, do posicionamento dessa câmera em relação ao piso 1. Então, nós vamos colocar que ela pode estar a 1,80 m, né, mais ou menos 1,80 m, do piso 1. Só que eu vou colocar a câmera lá embaixo, no passeio. Então, eu vou colocar a 90, né, descer 90 centímetros, então vai ficar 90. Então, a câmera vai ficar 90 centímetros. Eu já deixei uma linha aqui para a gente utilizar como referência. Eu vou pegar, posicionar a câmera aqui. Essa linha está no eixo central do terreno. Então, nós vamos, para ficar uma imagem centralizada, nós vamos pegar até aqui. Pronto, já criei a imagem. Posso aqui colocar ela realista. Nós vamos ampliar ela um pouco aqui, para ficar mais fácil visualizar. E agora nós vamos excluir os elementos que estão atrapalhando minha visão aqui. Então, essa grade que está aqui na frente, eu vou dar um EH nela. O que eu vou fazer mais? Aqui também o terreno está me atrapalhando, então eu vou filtrar aqui, deixar só topografia, vou isolar a categoria e vou ocultar esse terreno original aqui, dar um EH nele, tá? Para que ele não apareça aqui. Agora, posso vir aqui, levantar um pouco aqui, e aí tem algumas configurações, né, que a gente pode utilizar aqui, né? Nós temos aqui nessa vista 3D, a gente, por exemplo, se quiser ocultar definitivamente para que não mostre nenhum desses elementos, eu posso desativar aqui, né, qualquer um dos elementos que estão aqui. Eu posso aqui nas opções de visibilidade, eu posso também fazer algumas configurações aqui para melhorar essa visualização. Então, para ganhar tempo aqui, eu vou só apagar as arestas. Vocês vão ver, por exemplo, que essas arestas que estão aparecendo aqui não vão aparecer mais. Veja que agora ficou sem aresta. Nós podemos, por exemplo, colocar uma vista de ortogonal. E vai ficar uma vista reta. Vejo aqui, né? Ou eu posso colocar em perspectiva, conforme estava. Eu vou deixar ela em perspectiva. Vamos colocar a elevação do olho aqui a 1,60 m. E nós vamos colocar aqui na posição que eu estou olhando, eu quero olhar para um alvo que está no nível 0, então em relação ao piso 1. Então vocês vão ver que ela vai ficar mais enquadrada ali. Então posso vir ajustar agora essa imagem. E aí eu vou salvar essa vista como vista para renderização externa. E essa vista então vai estar aqui na vistas 3D. Posso fechar essa vista. Então agora nós vamos para fazer uma vista de renderização interna. Então nós vamos posicionar a câmera bem no cantinho aqui. E vamos colocar para que ela visualize até aqui. Pronto, posso colocar aqui também em vista realista. Vou ampliar um pouco o campo de visão dessa câmera. Então, vocês vejam aqui que o terreno está me atrapalhando, o terreno natural. Eu vou vir aqui em visibilidade e vou ocultar a topografia. Falar que eu não quero que a topografia apareça. Então, vou tirar todos os elementos de topografia da imagem. Vou em aplicar. Veja, limpou. Essa vista, então, nós vamos salvar com o nome vista para renderização interna. E essas vistas, então, vai ficar disponível para que a gente possa fazer o processo de renderização na sequência. Chegamos, então, ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês, então, na próxima aula.